Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o bom depósito. Eu quero acrescentar algumas coisas para vocês sobre aquele vídeo anterior. Assista ao vídeo anterior, no qual eu expliquei dentro da carta de Timóteo aquelas 3 frases importantíssimas. O mistério da piedade, que é um grande mistério e que Paulo explica que é o mistério da fé. A segunda frase, que é o bom depósito, na verdade é excelente depósito. E a terceira frase é o bom combate. Hoje eu quero falar sobre o bom depósito para vocês. E aí eu separei aqui para gente já umas imagens visuais que eu vou explicar aqui para vocês e depois eu leio os textos. Deixa eu ver aqui. Aqui nós temos várias imagens da menorá, mas eu quero mostrar essa daqui para vocês. É interessante essa imagem aqui, por causa desses seguintes pontos. Nós temos aqui 2 oliveiras. Aqui nós temos a menorá, 2 raminhos, e aqui você vê que ela está vertendo azeite de ouro, certo? Nós vamos encontrar isso daqui na leitura, e isso daqui tem a ver com o que nós vamos lá, bom depósito. É muito revelador isso daqui. Aí, essa imagem aqui, ela não está tão certa, segundo a minha opinião, vou mostrar para vocês. Olha aqui, esses 7 raminhos que nós estamos vendo aqui, porque não quer desenhar. Esses 7 raminhos que nós estamos vendo aqui, eles de fato, eles estão lá. Só que eles estão sendo ligados aqui, nessa parte da menorá, então não tem como pôr azeite por aqui. Eles deveriam estar aqui no topo. E de fato tem desenhos que vão mostrar que eles estão aqui no topo. Vou mostrar para vocês outro desenho. Esse desenho aqui, por exemplo, é um desenho bacana, é bonito de se olhar, porque ele praticamente explica tudo o que a gente pode ler em Zacarias. Então nós temos as 2 oliveiras, nós temos aqui a menorá, os 7 raminhos de ouro, quer dizer, os 2 tubos que vertem azeite através dos 7 tubinhos de ouro, alimentando a menorá. Então essa imagem aqui, para mim, ela está perfeita. E isso daqui tem a ver com o bom depósito que Paulo fala. Sabe por quê? Nós estamos vendo que essas 2 oliveiras, elas estão depositando azeite nesses 2 raminhos, e esses 2 raminhos depositando azeite em toda a menorá, que nós sabemos que é as 7 igrejas. Então aqui já ficou bem fácil de ver. Vamos procurar agora essas questões na carta de Paulo, quando ele fala para Timóteo. Aqui é um pouquinho mais complicado. Deixa eu pôr aqui. Vamos procurar pela palavra bom depósito mesmo. Bom depósito. Só aparece uma vez. Por que só aparece uma vez? Nós colocamos aqui bom depósito, aparece só uma vez, e quando nós vamos procurar no grego, olha aqui a palavra, é a palavra parakatakete, como está aqui. Aí a gente procura ela, e aí aparece mais uma vez. Por que através da palavra bom depósito apareceu só uma vez, e na hora que clica no grego aparece a segunda? Porque aqui em 1 Timóteo, aqui em 1 Timóteo 6, olha só, a tradução já muda pra gente, complicando um pouquinho as coisas, né? Ó, e tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado. Tudo bem, foi confiado, tá certo, mas deveria estar a palavra que está no original,
que é a palavra depósito. Essa palavra aqui que deveria estar, e não essa. Segundo as pesquisas que eu faço, não é, porque aqui a gente perde conexão. Aí quando você clica na palavra confiado, você tem a palavra parakatakéte, a mesma palavra que nós encontramos, por isso que a gente não encontra ela no português. Mas olha só, parakatakéte, vamos procurar, vamos clicar nela para ver onde ela aparece. 2 lugares, certo? Aqui é onde está escrito confiado e aqui é onde está escrito depósito. Então se a gente clica aqui onde está escrito depósito e coloca para procurar, aparece 2 vezes. Em 1 Timóteo 6, aqui, 1 Timóteo 6 e 2 Timóteo 1,14. Ao todo são 3 vezes. Então vamos procurar as 3 vezes, vamos ler no contexto as 3 vezes, para a gente entender então o que o Senhor está querendo nos dizer. Olha só. Vamos olhar a primeira vez que ela aparece então, né? Em 1 Timóteo 6,20 é a primeira vez que ela aparece. Diz assim: E tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado aqui. Então é bom depósito. Como que se guarda o bom depósito? Evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Significa que Timóteo era falsamente acusado de ser contraditório no seu saber. Por quê? Um contexto rapidinho, só para vocês entenderem aqui o porquê que Paulo está falando isso aqui. Em 1 Timóteo 3,6, Paulo fala aqui: se alguém ensina outra doutrina e não concorda, olha só, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, aí Paulo frisa o que essa pessoa é: infatuado. É infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, provocação, difamações, suspeita, malignas. Aí pronto, vai, o apóstolo Paulo fala muita coisa sobre a respeito desses homens que não concordam com a sã doutrina que ele está explicando no contexto. Então, nós já vemos no início da carta Paulo falando que ele recebeu o evangelho do Senhor pelo Espírito. O Espírito depositou todas essas informações em Paulo, em como a igreja deve agir, organizações, bispos, presbíteros, mulheres, tudo foi depositado. E Paulo está depositando isso em todas as igrejas e usando Timóteo como um canal para ele estabelecer as coisas que Paulo não poderia estar presente para estabelecer. Então Paulo depositou isso em Timóteo também. E Timóteo tinha que guardar esse bom depósito. Por isso que aqui no final, o apóstolo Paulo termina a carta falando essa frase importantíssima e reveladora: e tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, que na verdade é a palavra bom depósito. Importante, né? Agora vamos ver mais uma vez onde ela aparece, porque Paulo vai criar conexões entre essas palavras e nos revelar o que significa. 2 Timóteo 1,14. Vai estar bem perto aqui a outra vez que ela aparece, que está no 1,12. Aí, olha aqui o que o apóstolo Paulo está falando. No contexto ele fala que ele está falando sobre o presbitério dele. E como é muito grande, ele também sofre perseguições. E aí ele fala que o Senhor Jesus, ele destruiu a morte, ele trouxe a imortalidade, fez todas essas coisas. E a partir do verso 11 ele diz: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Aqui já não é o depósito do Senhor, é o depósito de Paulo, mas é claro que o depósito de Paulo é o depósito do Senhor, mas aqui Paulo está falando que é algo que ele depositou.
até aquele dia. Aí Paulo fala: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor em Jesus Cristo, com amor que está em Jesus Cristo. E aí Paulo transfere para Timóteo: guarda o bom depósito. E essa palavra bom depósito aqui, ela, se você for buscar ela pode ser usada para bom, sim, muitas vezes. Mas olha só para 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3. Quando Paulo vai falar do episcopado, olha o que ele usa, a palavra que está aqui no grego. Fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Essa excelente é a mesma palavra, kalos, excelente. Então, lá, quando Paulo está falando do bom depósito, deveria estar traduzido excelente depósito, se o tradutor entendesse do que o apóstolo Paulo estava falando, e não apenas ler a palavra depósito e, sei lá, o que é o depósito. Vamos olhar um outro texto para ficar mais claro isso, que eu vou falar para vocês. Vamos procurar a palavra depósito. Eu sei onde está. Está em 1 Timóteo. Está em 1 Timóteo 6, né? 1 Timóteo 6, 12. Não tá. Deixa eu procurar mesmo, que eu esqueci. 2 Timóteo 1. Deixa eu ver. 2 Timóteo 1, 12. Tá aqui, ó. Vamos pegar através do verso 11. 12. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Guarda o bom depósito, e aqui está a palavra-chave, mediante o Espírito Santo. Tá vendo que esse depósito, ele é mediante, é pelo Espírito do Senhor? E nós sabemos que o Espírito do Senhor, estamos falando de igrejas, né? O Espírito do Senhor nas 7 igrejas é azeite e fogo. E nós entendemos, temos que usar a nossa cabeça, entender que o apóstolo Paulo está com a mente na menorá quando ele fala de guardar o bom depósito. Porque Paulo fala que ele recebeu o depósito do Senhor, não é? Então o que ele recebeu do Senhor? Ele recebeu as coisas do Evangelho que vem do Espírito do Senhor Jesus. Uma profecia que fala a respeito disso está em Isaías 11. Isaías capítulo 11. Vocês conhecem essa profecia? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Vamos contar aqui. O Espírito... Não. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí diz: o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então aqui nós temos 6, mais o Espírito do Senhor, que é a vida eterna, 7. São os 7 Espíritos. O Pai depositou a plenitude dele no Filho. Isso aconteceu lá no batismo de Jesus, onde ele recebeu o Espírito do Senhor e recebeu a plenitude. Jesus não ficou sem alguma coisa, sem uma dessas palavras aqui. Depois o Senhor Jesus venceu o pecado, morreu, ressuscitou, e aí ele enviou o Espírito. Quando ele envia o Espírito, ele deposita isso na sua igreja. Entendeu? É o bom depósito que está sendo depositado na igreja. E aí Paulo é o que a gente entende que recebe mais dessas coisas do Senhor e vai fundando igrejas, e o depósito de Paulo é o que ele recebeu do Senhor. Ele tem que guardar o depósito do Senhor. Guardar significa vigiar, olhar, cuidar, manifestar, ensinar. E ele guardou, mesmo com muito sofrimento. E aí também o Senhor guardaria o depósito de Paulo para que ele recebesse essa recompensa naquele dia. E aí Paulo fala: Timóteo, então guarda o bom depósito que nos foi confiado mediante o Espírito.
Entendeu? Isso, para a gente entender, vai parar lá nas duas testemunhas, aonde você vê que as duas testemunhas vertem azeite de ouro para 7 igrejas. Elas estão depositando azeite nas 7 igrejas. Entendeu? Então, essa profecia nós temos lá em Zacarias 4. Eu vou ler ela para vocês de maneira rápida. Zacarias capítulo 4. Bom, irmãos, aqui vai ser difícil eu ler tudo agora, mas essa visão aqui que vocês vão ler na sua casa vai reconstruir aquela figura do início do vídeo. Exatamente aquela figura vai ser reconstruída. E nós sabemos que está falando a respeito do povo de Deus num todo. Abrange tanto o contexto histórico como o contexto profético, como o contexto nosso e o contexto profético. Pega toda a área. Toda a área profética, né? Quando chega aqui, aqui o verso 6, por exemplo. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, que é o que faz o depósito. E aí no finalzinho nós temos aqui: ele me respondeu: não sabes o que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele me disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Aqui não tem referência, né? Nós sabemos que essa referência aqui vai nos levar para Apocalipse 11, mas não tem referência aqui nessa Bíblia. Talvez lá em Apocalipse 11 tenha para esse momento. Então, dentro do profeta Zacarias, nós podemos ver múltiplos exemplos de 2 testemunhas. Por exemplo, você vai ler lá em Esdras 5, verso 1 e Esdras 6, verso 14, que o povo ia se animando e edificando a casa e prosperando através das profecias de Zacarias e Ageu. 2 testemunhas que tinham o Espírito do Senhor neles e Deus depositou neles a profecia para aquele tempo e eles profetizaram, não só para aquele tempo, para o nosso também, e depositaram essa profecia no povo. O povo poderia mais ou menos entender o que estava sendo falado. Aí diz ali em Esdras que o espírito de Zorobabel e o espírito do sumo sacerdote Josué se animou. 2 homens edificando a casa de Deus ali no comando, mas sob a profecia de 2 homens. E aí você vai ver lá em Zacarias 8 que Deus fala para as 2 casas de Israel, agora é o Espírito do Senhor depositando essa profecia, as 2 casas de Israel esforçarem as suas mãos para edificar o templo, porque eles viram o fundamento da casa do Senhor sendo posto, mas a casa de Israel naquele tempo não pôde edificar, ela estava sido rejeitada, estava entre as nações. Então a profecia não pode falhar, era um recado para o nosso tempo. Paulo entendeu tudo isso e aplicou uma porção desse depósito do Espírito em Efésios 2. Ele está falando da união de judeus e gentios, que é Efraim e Judá, e lá no finalzinho de Efésios 2, como não é um estudo longo, eu só estou despejando aqui essas coisas, depositando rápido, eu sei que vocês vão entender. Lá em Efésios 2, no finalzinho, o apóstolo Paulo está falando que esses, ambos os povos, que na profecia é judeus e gentios, Efraim e Judá, porque ele faz referência para Oséias 6, ele fala, nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que é Cristo a pedra angular, e formando um edifício para a morada de Deus em espírito. Paulo fez referência a Zacarias aí, Zacarias capítulo 8. E nós sabemos que o profeta Zacarias está sendo construído, edificado em cima da linha das 70 semanas. Eu preferia explicar isso com gráfico, né? Talvez muitos já se perderam aqui. E muitos se perdem mesmo. Porque quando eles começam a edificar aquela casa que seria apenas uma figura para a verdadeira casa que somos nós, as 70 semanas de fato se iniciou lá. Só que ela não acabou lá, não acabou no tempo da Grécia, não acabou no tempo de Roma, não acabou no tempo de Jesus. Ela acaba só no final.
A 70ª semana é onde a casa de Deus é edificada. E aí aqueles 7 pontos de Daniel 9 se cumpre. É aí que você vê um monte de gente dormindo quando fala que as 70 semanas já se cumpriram. Tudo isso daqui está oculto para eles. Entendeu? Paulo aplicou uma porção desse depósito em Efésios, outra porção desse depósito em Timóteo. Não é à toa que quando eu estou falando de episcopado e do ministério da casa do Senhor, eu usei essas 2 cartas para falar da edificação do Senhor. Agora, olha para esse texto aqui, como o Senhor previa bem as coisas. Verso 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. Por que o Senhor teve que acordar Zacarias para ele poder ver tudo isso? E por que essa profecia aparece lá em Apocalipse 11? Os 2 ungidos, que nós sabemos que é uma referência a Moisés e Elias, é uma porção do espírito de Moisés e Elias enviado sobre uma porção do povo, judeus e gentios, que vão profetizar para terminar a casa do Senhor. Lá Apocalipse capítulo 11 acaba nos provando que as 70 semanas e a edificação da casa de Deus não está completa. Por isso que nós temos aquelas numerações lá. No mesmo contexto, 1260 dias, as 2 testemunhas profetizam primeiro 1260 dias, para depois elas serem mortas e a besta reinar durante 42 meses, 1260 mais 42, 7 anos. É uma referência explícita à 70ª semana, que se conecta dentro da 70 semanas, aonde no final a casa de Deus está edificada e aí se cumpre a profecia de Daniel. Sela a visão, sela a profecia, a pedra bate nos pés da estátua. No capítulo 2 ou no capítulo 7, o ancião de dias vem depois de 3 tempos e meio e faz justiça aos santos. Ou seja, para você enxergar tudo isso, você tem que estar com os olhos abertos, como Zacarias. Se a pessoa não enxerga isso, ela está dormindo. E o Senhor deixou essa mensagem aqui, profetizada nesse texto. Agora, olha só como tudo isso se conecta. O sono das 10 virgens. Quando se iniciar a última semana, vai ter 2 testemunhas, que são 2 oliveiras, falando: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. O grito que elas dão, que está lá em Mateus 25, é a palavra, está no grego, eu sei, mas grito no hebraico é teruá, festa das trombetas. Lá no Apocalipse nós temos 7 trombetas. O grito da meia-noite dá início à última semana. Acordam as 10 virgens. Só que quem tem azeite, quem tem o depósito do Senhor, vai compreender e vai ainda poder agir, se salvar, saber o que fazer, porque é prudente. Dormiu, mas ainda tem azeite de ouro. Só que tem 5 loucas que não têm azeite de ouro, não enxergam nada. Então tudo se conecta, né? O sono das 10 virgens ao sono aqui do profeta Zacarias, mas que foi despertado, tinha azeite, profetizou, combateu um bom combate, terminou o seu ministério. Paulo está pegando essas profecias aqui e aplicando porções delas nas suas cartas. Um pouco em Efésios, um pouco ali, um pouco aqui, e uma porção grande dessa lá em Timóteo, quando ele fala 3 vezes de depósito excelente. Guardar o bom depósito pelo Espírito Santo. Entendeu? Isso não é inevitável, vai acabar caindo lá no mistério das 7 igrejas. Em Apocalipse 1 e Apocalipse 11. Entendeu como é bonito isso? Esse é o bom depósito que está sendo confiado para nós, esse bom depósito. Nós devemos guardar, igual Paulo fez. Por isso o zelo, por isso a vontade de querer que as igrejas pratiquem o que realmente está escrito, porque senão não está guardando o bom depósito. Tem que acordar para ver essas coisas aqui, como Deus acordou Zacarias, para ele poder ver e entender. Se a pessoa não enxerga as 2 casas, não enxerga as 7 festas, não enxerga essa questão de bom depósito, não pratica as coisas que estão escritas, pelo menos parte doutrinária, como essa pessoa vai estar acordada? É bispo, é presbítero há 30 anos e nunca viu isso? Tem algo estranho nisso. É estranho, sim. Como que não é estranho? Então o Senhor agora quer chamar a atenção
para todos esses pontos, não só para conhecer a profecia das duas casas de Israel, mas para aplicar ela na vida prática, as 7 festas, a organização de bispos, presbíteros, episcopados dentro das igrejas. Deus não quer ver nomes, placas, pessoas defendendo as suas igrejas. Eu sou dessa, eu sou daquela outra. Como os coríntios que falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e outros, eu sou de Cristo. Os 4 grupos foram repreendidos. Paulo não elogiou aquelas pessoas que falavam, eu sou de Cristo. O grupo que Paulo poderia elogiar, mas não elogiou porque não encontrou, seria o grupo que falasse o que ele falou. Cristo está dividido por acaso? Porque se um grupo fala eu sou de Cristo, em contraste daqueles que falam eu sou de Paulo, de Pedro e de Apolo, peraí, Cristo não estava em Paulo, em Pedro e em Apolo? Então as pessoas, esses coríntios que estavam carnais, eles remontam a carnalidade das igrejas hoje. Compreendeu? Esse assunto é muito profundo e dá para ir muito fundo nesse assunto. Então eu já estou aqui chegando aos 26 minutos, já dá para parar por aqui. Quando você lê em Timóteo, bom depósito, nunca esqueça disso. Eu vou voltar a falar disso no canal. A verdade, eu acho que eu nunca vou parar de falar disso, que é muito lindo. E com certeza sempre o Senhor vai estar depositando algo mais. Eu nem olhava muito para essa carta antes, não quer dizer que eu ignorava totalmente essa carta, mas eu não olhava para ela, pelo menos nessa parte prática que deveríamos olhar. Quando eu passei a olhar para a parte prática e desejar essas coisas, o Senhor já começou a depositar revelações em mim, dentro dessa carta. Para fazer o quê? Para eu guardar o bom depósito, pelo menos no que me foi confiado, e ensinando as pessoas. Isso é muito lindo, porque o que eu estou recebendo, não estou recebendo só para mim, eu estou recebendo para como se fosse um tubinho para verter azeite, para acabar caindo nas 7 igrejas. As 7 igrejas que existiram literalmente lá no passado, veja que elas eram igrejas locais. A igreja que está em Éfeso, no singular. Será que tinha uma só igreja em Éfeso? Tinha pessoas espalhadas por todos os lugares. A igreja que está em Pérgamo, a igreja que está em Sardes, a igreja que está em Tiatira. Não tinha nomes. Hoje as igrejas têm nomes, cada uma tem o seu nome, a sua regra. Falam todas do Senhor, mas elas obedecem? Elas conhecem o testemunho de Cristo, o pleno conhecimento de Cristo, que Paulo fala que nós temos que ter? É conhecer as 2 casas, as 7 festas, transição de alianças, e não ficar se vangloriando com a sua própria igreja. Entendeu? As igrejas. É isso que o Senhor quer. Tem igrejas que tem nome de que está vivo, mas está morto. Precisa se arrepender. Pôr em prática para poder receber o bom depósito. Elas não podem depositar essas coisas grandiosas nos irmãos lá dentro, porque elas não estão recebendo o depósito do Senhor. Será que os irmãos que estão congregando, e eu não estou falando que é errado congregar, eu desejo isso, mas não tem aqui, irmãos, não tem, não adianta eu tentar procurar, não tem, cada pessoa vive um contexto diferente. Eu não vou ir para um lugar para sentar no banco, eu vou para ensinar, e se eu for ensinar, eu vou ensinar tudo isso que eu falo aqui. Se essas igrejas não estão ensinando sobre as 2 casas, as 7 festas, a transição de alianças e essas questões doutrinárias para as pessoas, é que elas não estão recebendo o depósito do Espírito. Então não tem como elas depositar o que não foi depositado nelas. E o porquê que não está sendo depositado nelas? Outra coisa está sendo depositado nessas igrejas. Tem algo errado. Mas aí a cegueira, a coceira nos ouvidos contamina os membros. E aí poucos reconhecem, mas a maioria defende. Eu posso ver nitidamente nos comentários, cada um defende a sua igreja. É desagradável, isso é triste, realmente é triste. Ou seja, vão continuar cada um lá no seu lugar e vão ter que vir na internet para receber um depósito. Que vergonha isso daí. Era para estar recebendo o depósito aonde congregam. E o meu desejo é esse. Que cada um, no seu lugar, na sua congregação,
Ainda que com erros, sim, vai ter erros, mas Deus está buscando a perfeição. Para isso que existe o que Paulo falou em Efésios 4. Para isso que existe os 5 ministérios. Para cada um chegar até a estatura completa de Cristo. Cada um no seu lugar, adorando a Deus, compreendendo essas coisas do Senhor, estudando a palavra dessa maneira, não ficar preocupado com doutrinas humanas, ou, sei lá, um tanto de coisa que praticam e não tem nada a ver com as coisas do Senhor, não tem. Não adianta tentar inventar, não tem. Não olham essas coisas. Aliás, se começar a falar isso daí, provavelmente muitos templos, de início, eles vão ficar vazios. Começa a expor a palavra de Deus lá dentro. Muitos templos vão ficar vazios. As pessoas querem música. As pessoas querem pessoas pregadoras de fora para profetizarem, profetadas. Querem eventos. É isso que a igreja está recebendo. É um depósito mundano, por isso que depositam isso nas pessoas. Infelizmente, eu não consigo ver outra maneira, eu não consigo ver outra coisa. Tá bom, irmãos, eu vou parar aqui, né? Eu já expliquei para vocês o assunto. Realmente, esse assunto, quando fala desse assunto, eu sinto necessidade de tratar das coisas que, pelo menos, muitos de nós podemos ver, que é assim mesmo, né? Eu sei que tem pessoas que vão querer defender os seus lugares, vão falar que tem Jesus ali e que Jesus está sendo pregado. Tá, o que está sendo pregado de Jesus ali? Por que então as pessoas aprendem essas coisas não ali, mas no YouTube? Tem algo estranho nisso, né? Mas o Senhor quer que essas coisas sejam ensinadas em todos os lugares e que os irmãos aprendam e se conectem, usem a internet, se conectem, troquem informações, as coisas que estão aprendendo, mas vai fazer isso agora. Aí você vai ter um conflito de doutrina horrível, criado pelo próprio diabo. Então, irmãos, nunca esqueça desse bom depósito, tá bom? E deixa os comentários aí, vamos ver o que vocês entenderam. Eu vou fazendo mais vídeos em relação a esses propósitos, que eu achei maravilhoso isso. Tá bom? Então um abraço, então, fiquem todos na paz.